meu nome é Tarine, mas você pode me chamar de Tari. E eu quero que você pense nesse canal como o sofá da minha casa, onde eu te convido pra gente conversar bastante sobre literatura, sobre a vida e sobre o que mais der na telha. E no episódio de hoje teremos finalmente a tag dos 50%, uma tag muito conhecida, muito famosa aqui no Booktube, que foi traduzida para o português pelo Geek Freak, né, o Vitor Almeida. Eu demorei bastante, eu sei, pra gravar. Eu até fiquei pensando, gente, será que não tá muito tarde pra gravar a tag dos 50%? Mas eu vi que tem uma galera que continua fazendo os atrasados, né? Eu sou do clube dos atrasados aí, então resolvi vir responder e vamos lá que são muitas perguntas. Essa tag, como diz a minha amiga Ana Lu, já começa com o pé na porta perguntando qual o melhor livro que você leu até agora em 2021. Eu dei 5 estrelas favoritado para 2 livros, que foram O Quarto de Giovanni, que tem resenha aqui no canal, um livro potente, um livro assim que me devastou completamente, que me fez pensar sobre milhões de coisas. Aqui a gente tem um jovem estadunidense, o David, que está passando uma temporada em Paris, enquanto ele espera a namorada dele, a Hela, que foi para a Espanha, decidir se vai ou não aceitar o pedido de casamento que ele fez. E nesse meio tempo ele conhece e se envolve com Giovanni, e eles vão ter aí um envolvimento tórrido e cheio de sentimentos e conflitos. E foi um livro extremamente bem escrito, que me fez ficar apaixonada pela escrita do James Baldwin e fez com que eu tivesse vontade de ler muito mais coisas dele. E depois, a leitura 5 estrelas do ano foi Frankenstein, da Mary Shelley. Eu já sabia que eu ia amar esse clássico, mas eu não podia esperar que seria tão incrível assim. Eu fui totalmente arrebatada por essa história e principalmente pela criatura. Eu fiquei totalmente encantada, espantada e querendo saber mais sobre a criatura e com raiva do Victor Frankenstein por abandonar, né, essa criatura que ele colocou no mundo, que não pediu pra vir ao mundo e foi tratada de maneira tão cruel. E me envolvi completamente. Eu sei que ele é um livro meio difícil assim de engatar, mas eu devorei, eu adorei demais e eu recomendo demais pra vocês também. A segunda pergunta é sobre a melhor continuação e eu talvez não tivesse uma resposta para essa pergunta nos anos anteriores, porque eu não costumo muito ler séries, mas esse ano eu tenho, e é Heartstopper 2, da Alice Oseman. É um quadrinho muito fofo, que me rendeu muitos sorrisos. Ele vai contar a história de 2 adolescentes se apaixonando e é a coisa mais linda do mundo de se ver. Você fica totalmente envolvido pela história deles e apaixonada por eles. E eu li também o volume 3 logo em seguida, porque termina com um cliffhanger. E aí agora lançou lá fora o volume 4 e eu tô doida pra conferir. Li todos em inglês, mas eles vão ser lançados aqui no Brasil também em capa dura e eu tô tipo, vou ter que comprar, porque são livros muito conforto, assim, sabe? Livros pra você ler quando a vida tá muito pesada. E eu tava num momento meio chato, meio complicado, e essa leitura foi maravilhosa. Em seguida, lançamento do primeiro semestre, que você ainda não leu, mas quer muito. O primeiro deles é esse aqui, Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Eu vi muita gente falando sobre ele na gringa e fiquei louca pra conferir, mas esperando que fosse lançado aqui no Brasil, e finalmente foi pela Companhia das Letras. Ela vai pegar várias situações e clichês e tipos de narrativa para contar essa história da Casa dos Sonhos. Então, por exemplo, aqui a gente tem Casa dos Sonhos como alta fantasia, Casa dos Sonhos como primeiro dia de ação de graças. Então são vários motivos que ela se apropria para contar essa história desse relacionamento abusivo que a própria autora teve com uma mulher que era muito carismática, muito sedutora, muito envolvente, mas também volátil e abusiva. E eu tô muito ansiosa pra conferir, porque já me falaram que a escrita é maravilhosa. E depois eu separei aqui também o Atos Humanos, da Han Kang. Ela vai aparecer aqui em outras categorias, mas foi um livro que eu tive que comprar porque eu me apaixonei completamente por essa autora. É um livro que vai tratar sobre assuntos muito difíceis na Coreia do Sul, sobre atrocidades reais que aconteceram lá, e já me falaram que é um livro devastador, um livro muito triste,
mas eu tô só esperando um momento aí entre leituras mais leves pra encarar ele, porque eu realmente acho que essa autora é um presente, assim, que eu ganhei esse ano. E assim eu já dou spoiler pra uma das próximas perguntas, mas tudo bem. A quarta pergunta é sobre o livro mais aguardado do segundo semestre, e eu estou ansiosíssima pelo lançamento aqui no Brasil da obra do Christopher Isherwood. Ele é um autor inglês, ele é do grupo dos escritores radicais dos anos 1930, e ele tem um livro que em inglês se chama A Single Man, e trata de um professor que perdeu o parceiro, né? Ele é um professor gay e ele perdeu o seu marido e ele tá enlouquecendo de dor por conta disso. Esse livro vai narrar um dia na vida dele e ele vai ter um momento ali com um aluno. Tem um filme que tem o mesmo título, né? Eu não vou lembrar como ficou aqui em português, mas vou tentar colocar aqui a foto pra vocês verem. E esse filme é com Colin Firth e o Nicholas Hoult. E eu gostei muito do filme, é um filme dirigido pelo Tom Ford, sim, o cara da moda e tudo mais, mas dirigiu esse filme e eu gostei. Mas não é uma adaptação muito querida por quem gosta do livro, porém eu tô, assim, com muita ansiedade para conferir a obra do Isherwood por aqui e será lançado pela Companhia das Letras, ainda não sei quando. Quinta categoria é sobre um livro que te decepcionou em 2021. E eu tenho que citar um livro aqui que eu já conversei com vocês, né, um quadrinho, na verdade, que a gente já falou sobre aqui no canal, no meu vídeo de quadrinhos que me tiraram da ressaca, e que é o segundo volume de A Corte das Corujas. Eu amei A Corte das Corujas, que é uma história do Batman. Então é o Batman descobrindo essa tal dessa Corte das Corujas, que é uma organização muito misteriosa em Gotham City. E aí no segundo volume, isso que é super bem construído e super misterioso e uma ótima história para ler no Halloween, vira uma novela mexicana super desinteressante e forçada. Então foi minha maior decepção. Também fiquei decepcionada com 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Sim, é uma obra-prima, já sabemos disso, um livro extremamente bem escrito. Me emocionei em algumas partes, gostei de alguns personagens, principalmente a Úrsula, que é a matriarca aqui da família Buendia. A gente vai ter 100 anos, né, sobre essa família, nessa história. Mas eu esperava amar, eu esperava que eu fosse me conectar absurdamente e esperava que fosse se tornar um favorito da vida, e isso não aconteceu. Em seguida, o livro que mais te surpreendeu este ano, e pra mim foi A Vegetariana, da Han Kang. Olha ela aqui de novo. Esse livro, meu Deus do céu, eu só sabia sobre o que a maioria das pessoas sabe e o que o título diz pra gente, que é sobre uma mulher que, depois de um sonho, ela resolve se tornar vegetariana. Mas o livro é dividido em 3 partes e A Vegetariana é a primeira delas. Então o livro vai avançando, ele vai tratando de coisas diferentes e trata muito de machismo, de silenciamento de mulheres, de quando uma pessoa sai do que é considerado padrão, do que é considerado normal, e ela é muito julgada por isso. E aqui a gente tem uma protagonista muito aprisionada e que não consegue se libertar disso. Os humanos à volta dela a aprisionam. E aqui a gente tem muitas metáforas com pássaros e isso deixa claro, né, o quanto é uma protagonista enjaulada pelas pessoas. E, enfim, um livro fantástico, que é estranho sim, ele causa muitas sensações, ele tem gatilhos, porque aqui a gente tem, como eu falei, todos esses temas, tem abuso também, violência, é um livro que trata muito de violência. Essa protagonista, ela quer se livrar dessa violência que a forjou, e deixar de comer carne é meio que parte disso. Ai, eu não sei. Eu esperava uma história sobre uma mulher que virou vegetariana e ganhei muitas discussões. Eu li esse livro no primeiro trimestre do ano, se não me engano, e ele tá na minha cabeça até agora. Então é claro que na próxima categoria sobre um autor favorito desse ano, que você conheceu esse ano, que lançou o primeiro livro, ela, né, a Han Kang, não poderia deixar de estar, assim como o maravilhoso James Baldwin com O Quarto de Giovanni. Oitava categoria, quedinha por um personagem fictício.
E em outros anos talvez eu não tivesse a resposta, mas esse ano eu escolhi duas personagens. Sim, eu tive girl crushes, admirei demais, me apaixonei por duas personagens femininas. Foram a Lois Lane, que eu encontrei aqui em Superman, o Homem de Aço, que é uma história de origem do Super. E a Lois é uma jornalista investigativa incrível. Ela passa longe de ser uma donzela em perigo, ela se defende muito e ela é muito mais do que o par romântico do Superman. E eu me apaixonei por ela. E os lookinhos dela nesse livro, gente, eu fiquei babando. Eu vou até tentar achar pra mostrar pra vocês. Olhem as roupas da Lois, gente. Eu fiquei querendo todas pra mim. E a outra personagem eu encontrei aqui em Batman, O Longo Dia das Bruxas, do Jeff Loeb do Tim Sale, que é a Mulher Gato. Eu sou fã da personagem, eu amo, e aqui ela tá muito, muito afiada. Ela provoca o Batman, ela confunde muito ele, tanto como Selina Kyle quanto como Mulher Gato, e enfim, maravilhosa, apaixonante. A nona categoria é sobre o personagem favorito do ano, e eu vou colocar aqui, claro, a criatura de Frankenstein, mas também um personagem desse livro aqui, o Salt the Sea, que já tem tradução para o português da editora Sextante, O Sal das Lágrimas. É da Ruta Sepidis, mesma autora de Cinzas na Neve, que antigamente era o A Vida em Tons de Cinza, que não tem nada a ver com 50 Tons de Cinza, é um livro sobre Segunda Guerra. Esse aqui também se passa na Segunda Guerra. Em 1945, a gente vai acompanhar 4 jovens que estão fugindo do avanço soviético na Prússia e tentando embarcar num navio que, como a história nos conta, afundou. Então a gente já sabe que esses personagens estão avançando para um perigo muito grande. Mas aqui eu encontrei o Poeta dos Calçados, que é um senhor, ele é sapateiro e ele é apaixonado pelo seu objeto de trabalho e ele meio que saca as pessoas a partir do sapato que elas estão usando e ele se oferece para arrumar o sapato de todo mundo. E ele fala com muita poesia sobre o ofício dele e sobre tudo. Ele diz coisas extremamente sábias que me marcaram. Às vezes eu ficava irritada com os outros personagens e torcendo pro Poeta dos Calçados aparecer logo. A 10ª categoria é livro que me fez chorar e pra mim foi o Morreste-me, do José Luiz Peixoto. Esse é um livro sobre luto, sobre a morte do pai, e aqui o narrador traz memórias do pai dele no hospital, da vida em casa anteriormente e de como ele tá se sentindo com a ausência desse pai. Eu peguei esse livro quando fez 1 ano do falecimento do meu pai. Foi um livro pesado, assim. Eu não sei se eu recomendaria pra quem perdeu alguém recentemente, porque mesmo fazendo 1 ano que meu pai partiu, foi doloroso demais, assim, pra mim. Não serviu como conforto, como eu tava esperando, por isso às vezes eu olho pra ele e eu me sinto mal, assim, mas ao mesmo tempo às vezes eu leio minhas partes favoritas e me sinto compreendida. Então é uma mistura de sentimentos, porém foi, claro, que o maior motivo de lágrimas desse ano até agora. 11ª categoria, livro que te deixou feliz, e eu peguei mais um quadrinho, Miss Marvel Kamala Khan. Eu amei demais também, falei no meu vídeo dos quadrinhos, me diverti horrores, é uma personagem com poderes incríveis, é a primeira heroína da Marvel muçulmana a ganhar o seu próprio gibi, então a gente tem representatividade. A Kamala é muito divertida, a galeria de personagens também, e aqui a gente tem um vilão que é um pássaro gigante, essa que é a coisa mais divertida e absurda que essa. Foi um quadrinho que me fez sorrir e que também me pegou assim em um momento difícil e foi de grande conforto pra mim. A 12ª categoria é sobre a melhor adaptação assistida este ano e eu revi 2 filmes. Um deles eu não li o livro, não sei se vale, que é Mulherzinhas, né, o filme da Greta, que eu amo, que é um dos meus filmes favoritos, porém ainda vou ler o livro. E o Garota Exemplar, esse sim eu li o livro, mas eu amo o filme de paixão e sempre gosto de rever, não canso de rever. 13ª categoria, resenha favorita do ano até agora. Bom, eu só fiz uma resenha esse ano, costumo fazer mais resenhas no Instagram, mas quero aumentar as resenhas aqui no canal. Fiz de O Quarto de Giovanni, é uma resenha que tem poucos views ainda e eu quero muito que mais pessoas conheçam esse livro, então confiram lá, eu gostei muito de fazer.
Acho que eu dei informações legais sobre o autor, sobre a obra e sobre os meus sentimentos a respeito. Mas eu quero destacar uma resenha de outra pessoa também, que é a minha amiga, que também é booktuber, a Ana Lupo Solar, do Livros e Mais. E ela fez uma resenha sobre os enamoramentos do Javier Marias. E ela fala tão empolgada sobre esse livro que eu tô só esperando uma promoção pra comprar. Porque vocês vão ver lá no vídeo, a Ana Lu se apaixonou, enlouqueceu com esse livro. Acho até que foi um dos melhores livros que ela leu até agora. E, enfim, resenha recomendadíssima. A 14ª categoria é sobre o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E foi o Grama. Gente, olha isso. Maravilhoso. Ele é da editora Pipoca Nanquim. E é dessa autora aqui, que eu não vou me atrever a dizer o nome. Mas assim, gente, olha que lindeza isso aqui. Ele é sobre guerra também. E um livro anti-guerra, né, na verdade, e eu tô muito ansiosa pra conferir. Isso aqui, gente, é uma jacket. Aí quando você tira, ele continua maravilhoso. Eu tenho o unboxing desse livro lá no meu Instagram, me siga lá pra conferir. E aí ele é assim aqui. Olha que lindo, é um cuidado. Eu fiquei apaixonada. Aliás, eu sou apaixonada pelas edições da Pipoca Nanquim, pelo que eu vejo, né, mas esse é meu primeiro Pipoca Nanquim e eu amei. Tô bastante impressionada com a qualidade da edição. Quero mais livros da editora. A 15ª categoria é livros que você quer ler até o fim do ano. E assim, eu poderia falar a minha estante inteira. Tem os 30 livros antes dos 30 anos, que eu já vou avisando que foi um flop. Mas eu ainda quero ler todos aqueles livros. Porém, como eu roubei em todas as categorias, eu vou acabar citando e mostrando só um mesmo, que é o Stoner, do John Williams, que é sobre um cara que meio que larga tudo pra dar aula de literatura, porque ele é apaixonado por isso. Qualquer semelhança não é mera coincidência, mentira, é mera coincidência. E eu ganhei esse livro da minha amiga, opa, tem um marcador aqui dentro. Ganhei esse livro da minha amiga Julie, ela viu que eu desejava ele, é um livro que fica esgotado, vira e mexe. Então ela não se conectou tanto assim com a história e mandou pra mim com uma dedicatória linda. E eu quero muito ler esse livro até o fim do ano e vir aqui comentar com vocês. Eu acho que eu vou me identificar bastante. Sabe aqueles livros que você até adia a leitura pra um momento especial porque você acha que vai amar muito? Então, esse aqui. Então é isso, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, me sigam lá no Instagram. Não esqueçam do like, do comentário. E também, se vocês puderem e quiserem comprar qualquer um desses livros que eu citei, comprem pelo meu link da Amazon, porque aí eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.